Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 88, a nossa Constituição Cidadã. Estamos no artigo 91. Nós vamos falar sobre o Conselho de Defesa Nacional, lembrando que o estudo do Conselho de Defesa Nacional importa também no estudo do Conselho da República, porque as questões de prova correlacionam o Conselho de Defesa Nacional com o Conselho da República. Não é difícil, vamos ser práticos e objetivos neste vídeo. Veja o seguinte, artigo 91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado Democrático, e dele participam como membros natos o Vice-Presidente da República, o Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado Federal, o Ministro da Justiça, o Ministro do Estado de Defesa, o Ministro das Relações Exteriores, o Ministro do Planejamento, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. O parágrafo 1º vai dizer: as competências compete ao Conselho de Defesa Nacional opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração de paz, nos termos desta Constituição, opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal, propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteiras e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo, estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias à garantia da independência nacional e a defesa do Estado Democrático. E o parágrafo 2º, a lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional. O texto do artigo 91 traz à memória muitas partes do artigo 89 e 90. Note também que no artigo 91 nós não temos a figura do presidente, incluindo o rol dos membros do Conselho. Mas nós já mencionamos no vídeo passado que o artigo 84, inciso 18, vai dizer que é competência privativa do Presidente da República convocar e presidir. Se preside, faz parte do Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Então, se o artigo 84 já menciona, não é necessário o artigo 91 mencionar o Presidente da República, mas ele faz parte. Comparando, então, nós temos o seguinte: no Conselho da República, 15 membros, como nós vimos, não é isso? 3 do Poder Executivo, Presidente da República, Vice-Presidente da República, Ministro da Justiça, e observe que o Ministro da Justiça é o único ministro que faz parte dos dois conselhos, isso é muito cobrado em prova, tá? E 6 membros do Poder Legislativo integram o presidente da Câmara e do Senado, o líder da maioria da Câmara, o líder da maioria do Senado, o líder da minoria da Câmara e o líder da minoria do Senado. E lembre-se que o Conselho da República nós temos 6 cidadãos, conforme requisitos já mencionados no vídeo anterior. Muito bem. No Conselho de Defesa Nacional, nós temos 11 membros. Ah, professor, pensei que fossem 9. Não confunda, tá? Nós temos 9 do Poder Executivo. A Constituição aqui já vai trazer o rol específico. 9 do Poder Executivo. O Presidente da República, que está lá no artigo 84, inciso 18, Vice-Presidente da República, e nós temos 4 ministros. Lembre-se que o Ministro da Justiça é o único que faz parte dos dois conselhos, tá? Os ministros da Justiça, da Defesa, obviamente, é o Conselho de Defesa Nacional, Ministro das Relações Exteriores, também não poderia faltar, e o Ministro do Planejamento. 4 ministros fazem parte do Conselho de Defesa Nacional. E nós temos também os comandantes, obviamente, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Além dos 9 do Poder Executivo, nós vamos ter 2 do Poder Legislativo. Aqui o Poder Legislativo é a minoria, que serão os presidentes da Câmara e do Senado. O presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Federal farão parte do Conselho de Defesa Nacional. Informação importante também é sobre as competências.
Na aula passada nós demos uma informação importante. Geralmente, quando se trata de Conselho da República, a palavra que vai diferenciar de um para o outro é que aqui o Conselho de Defesa Nacional vai opinar e lá o Conselho da República vai pronunciar-se. Na verdade, é apenas uma diferenciação de termos para te localizar na hora da prova, tá? Porque bancas literais vão te cobrar o texto literal e assim fica mais fácil de você identificar. Então, compete ao Conselho de Defesa Nacional opinar nas hipóteses de declaração de guerra e celebração de paz. Nos termos dessa Constituição, uma competência óbvia. Eu acho que é muito difícil você errar uma questão se você partir do seu raciocínio lógico. Conselho de Defesa Nacional, declaração de guerra, celebração de paz, uma competência óbvia. Opinar também sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal. Aqui é a diferença que eu estou apontando. Veja que lá no artigo 90, o Conselho da República vai pronunciar-se sobre a intervenção federal, o estado de defesa e o estado de sítio. Nós mencionamos no vídeo passado. Enquanto que aqui, no artigo 91, parágrafo 1º, inciso 2º, ele vai opinar. O inciso 3º, propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional, veja, a segurança do território nacional, e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente as faixas de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo. Uma questão que logo te identifica o Conselho de Defesa Nacional, não é verdade? E estudar e propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático. A independência nacional também chama atenção para o Conselho de Defesa Nacional. Dificilmente banca cobra as competências, tá? Exceto, muitas das vezes, nessa diferenciação entre o Conselho da República, no caso de decretação de estado de defesa, estado de sítio, e aqui no inciso 2º, a intervenção federal. Mas eu já te passei uma informação importante. Lembre-se que aqui, no Conselho de Defesa Nacional, ele vai opinar. Vamos separar aqui para ficar bem destacado, enquanto que lá ele vai pronunciar-se. Muito bem, e a lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional. Qual é a lei? A lei é a 8183, de 11 de abril de 1991. Assim como nós temos uma lei que organiza o funcionamento do Conselho da República, aqui também nós temos uma lei para o Conselho de Defesa Nacional. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o artigo 92, nós vamos iniciar o estudo sobre o Poder Judiciário. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.